Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Vou te falar, acompanhar o dia a dia do Flamengo é sempre muito animado, vocês já estão cientes disso. Mas parece que a pior notícia do Flamengo é sempre a próxima. Olha o que explodiu nessa terça-feira, horas atrás, médico do Flamengo falando sobre De La Cruz. E o que ele falou sobre De La Cruz, nossa senhora, está repercutindo muito mal nas redes sociais. Foram declarações fortes falando sobre a situação do De La Cruz, jogador uruguai que tem encontrado dificuldades de conseguir ter ritmo aqui no futebol brasileiro, justamente por conta dos problemas físicos. E o médico do Flamengo, o Runco, não poupou palavras ao falar sobre De La Cruz em um grupo de WhatsApp. A questão é, essa conversa vazou, veio a público e agora todo mundo sabe o que pensa o médico do Flamengo sobre o jogador do Flamengo. E aí já veio a Arrascaeta em uma publicação nas redes sociais defendendo o De La Cruz. Procurei membros da gestão passada para falar sobre a situação do De La Cruz. Uma confusão danada, a gente vai trazer todas essas informações no vídeo de agora. E tem também a lista de relacionados para pegar o Red Bull Bragantino nessa quarta-feira com mais um desfalque, galera. Pois é, e eu vou falar o nome logo aqui, porque para mim é jogador importante. O Alan, volante Alan, que vinha numa crescente, está fora também com um problema físico. A gente vai contar aqui qual foi o problema físico dessa vez. Não é muscular, tá? Então fica a dica aí para você esperar o vídeo. Mas antes, gostaria de pedir para você hypar o vídeo, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, para todo mundo ficar conhecendo o canal Vene Casagrande e a gente conseguir bater aquela meta estabelecida aqui por nós de chegar a 400 mil inscritos ainda no ano de 2025, galera. Então, vamos para as informações. Eu vou começar falando sobre a lista de relacionados do Flamengo, tá? Vamos lá, que eu vou pegar aqui a lista que foi divulgada justamente pelo Flamengo nessa terça-feira, depois do treino pela manhã. Inclusive, enquanto a gente grava esse vídeo aqui, eles estão a caminho de São Paulo para o jogo contra o Red Bull Bragantino, repito, que será nessa quarta-feira. Bruno Henrique de volta após suspensão, Cleiton, Daniel Sales, De Arrascaeta, Diogo Alves, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Guilherme, João Alves, João Vitor, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Pedro Rossi, Vinha, Wallacian e o Wesley. O Wesley na lista de relacionados. Isso quer dizer que a venda ainda não foi concretizada, mas tem um detalhe aí. O fato dele ter chamado Daniel Sales, lateral direito do Sub-20, me faz crer o seguinte: o Wesley provavelmente titular, né? E aí o Varela faz a lateral esquerda e o Daniel Sales como opção. Ou, se o Wesley novamente não for escalado no time titular, segundo o Felipe Luiz, contra o Fluminense ele não foi escalado porque não estava bem, não estava muito ligado para poder entrar em campo, porque ele está no meio dessa negociação, a cabeça dele acaba não ficando muito boa, segundo o próprio Felipe Luiz. O Wesley fica como opção, Varela faz a lateral esquerda e o Daniel Sales será titular. A gente vai ver aí quando sair a escalação. Mas ausente novamente De La Cruz, e a gente já vai trazer essas informações envolvendo De La Cruz, porque, nossa, questão pesada envolvendo o meio uruguaio. E o Alan não foi relacionado e o Flamengo justificou a ausência dele com um boletim informativo. O atleta realiza controle de carga devido a um quadro de fascite plantar no pé direito. Pois é, justamente no momento que ele vinha numa crescente muito boa com a camisa do Flamengo. Dos últimos 3 jogos ele foi extremamente importante, inclusive contra o Santos. Acho que o Flamengo perde o jogo justamente na saída dele e entra o De La Cruz muito mal na ocasião e o Alan novamente ausente. E por falar em De La Cruz, ele também não foi relacionado. O Flamengo alega que ele não tem nenhuma lesão, mas também não tem condições de jogo, ou seja, fisicamente falando, não é de fato um jogador que consegue entregar 100% aqui no futebol brasileiro e tem apenas 19 partidas na temporada. Chama muita atenção o fato do De La Cruz não conseguir desempenhar o futebol dele que a gente já conhece. E aí, galera, olha o que aconteceu. Em um grupo de WhatsApp, o médico do Flamengo, chefe geral, o José Luiz Runco, o Runco, que vocês tanto conhecem, ele respondeu a uma outra pessoa que faz parte do grupo de WhatsApp, chamada João, e ele respondeu o seguinte, quando ele foi questionado sobre o De La Cruz: prezado João,
Boa tarde. Vou tentar passar a situação de La Cruz. Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldade de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E, quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo. Atenciosamente. Ele ainda botou atenciosamente. E para quem não sabe o que é bípedes, eu vou ler aqui o significado. Bípede, do latim bi e pede, refere-se a um animal que se locomove sobre duas patas. Então fica aí, para quem não sabe, aqui também é cultura. Mas voltando a esse assunto extremamente sério, o médico do Flamengo, ele deu essa declaração e a declaração vazou. O site ge.com trouxe essa declaração e só um outro detalhe que inclusive uma amiga minha que é médica, a Camila, me atentou sobre isso, sobre código de ética médica, porque ela é médica e ela sabe disso. Artigo 73, eu fui buscar, abre aspas, é vedado ao médico revelar fato do que tenha conhecimento e virtude do exercício de sua profissão, salve por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. Fecha aspas. Tudo bem, a gente sabe como, enfim, foi algo privado, conversa de WhatsApp, mas mesmo assim o médico não deveria, pelo menos no código de ética médica aqui, ele não deveria ter exposto o paciente, que no caso é o De La Cruz. E aí, logo depois mesmo, o Arrascaeta se pronunciou nas redes sociais em defesa do companheiro dele, o amigo dele, uruguaio, inclusive, De La Cruz. E ele botou uma foto junto com De La Cruz e botou: se trata de cuidar dos nossos, simples assim. Uma nítida, direta, não vou nem dizer indireta, ao médico Runco do Flamengo após essa declaração em grupo de WhatsApp ter vazado. E eu também fui procurar membros da antiga gestão que fizeram parte da contratação do De La Cruz, tá? Porque dá a entender aqui que ele foi contratado, entre aspas, de uma maneira irresponsável por conta da parte física, pelo menos foi o que eu entendi na mensagem do Runco. Marcos Braz, então um dos responsáveis pela contratação de De La Cruz pelo Flamengo, e hoje dirigente do Remo, não quis comentar as declarações de Runco sobre as condições físicas do meia. Quando eu procurei ele, ele até brincou: Vini, não vou falar, vou te mandar a camisa do Remo. Eu falei: Marcos, eu estou falando sério, é para uma matéria. Ele falou: também estou falando sério, ou seja, ele não quis se pronunciar sobre o assunto. Bruno Spindel, então diretor executivo do Flamengo nos tempos da chegada do uruguaio. Continua no clube, ele está no clube, ele faz parte do Flamengo, ninguém sabe dizer o que faz e qual cargo ocupa atualmente. Eu, de fato, não sei e ninguém sabe. Procurei Márcio Tanuri, chefe do DM do Flamengo na ocasião, quando o De La Cruz foi contratado. Hoje ele está trabalhando em um clube no mundo árabe, inclusive. E até o momento não me respondeu, até a gravação desse vídeo, não respondeu se vai falar ou não vai falar sobre o assunto. Procurei também Rodolfo Landim, que inclusive me bloqueou no WhatsApp desde 2019, no começo da gestão dele. Ninguém sabe por quê. Liguei para ele, também chamou, não atendeu. Queria ouvir o presidente do Flamengo na ocasião da contratação de De La Cruz, mas até o momento não obtive resposta. Gente, é isso. Mais uma crise sendo instalada no Flamengo. Eu entendo o De La Cruz ficar triste com esse tipo de situação, porque ele foi exposto. Entendo também o Arrascaeta sair em defesa do companheiro. E, obviamente, a gente vai ter desdobramentos sobre isso, porque não é um caso simples. A gente está falando de um médico do Flamengo dizendo que o jogador do Flamengo tem um problema crônico e dificilmente vai conseguir jogar futebol em alto nível. Com outras palavras, foi isso que ele quis dizer. E a gente sabe disso, que o De La Cruz tem um problema crônico. Todo mundo sabe disso. Isso não é segredo para ninguém. A questão é quando um médico do Flamengo, e na verdade o chefe do departamento médico geral, porque o chefe do departamento médico do futebol é o Fernando Sasaki. O Runco está acima dele, ele comanda a chefia médica do futebol, da ginástica, do basquete. Então ele é o chefe geral médico. E assim, o chefe geral médico do Flamengo disse, com outras palavras, que o De La Cruz não tem condições de exercer futebol em alto nível. Então, pessoal, essas são as informações de momento. Enquanto a gente grava esse vídeo aqui, o Saul
está quase desembarcando aqui no Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo e assinar o contrato válido por 3 temporadas. A gente vai atualizando vocês aqui no canal Vene Casagrande. Valeu, galera! Beijão para vocês, forte abraço, até o próximo vídeo. Fui!